Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem, acordados, dispostos, porque o tema hoje é uma maravilha, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Por que escolher esse tema para a gente falar sobre ele, né? Talvez porque é algo que nos últimos tempos tem atiçado o cotidiano e a vida de cada um de nós. 2025 para diversos aí espiritualistas e diversas religiões, as pessoas têm dito que 2025 será um ano difícil para a parte espiritual e para a sanidade mental de cada um de nós. Ai, Carla, falam isso há algum tempo já. Pois é, falam há algum tempo. Mas se a gente parar para perceber, a gente vê que ao longo dos anos, as questões ligadas à sanidade mental vêm cada vez mais piorando. Só não enxerga quem não quer ver, né? Então, eu escolhi esse tema, não se pode servir a Deus e a Mamon, porque durante muito tempo, quando eu decidi começar a trabalhar o Espiritismo, tanto eu como o Diogo, ele nos perseguiu muito. E eu levei muito tempo para entender por que ele nos perseguia, né? Ia fazer o evangelho no lar, caía, não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu digo, gente, mas eu não sou nem rica, financeiramente falando, o que eu tenho a ver com isso? Eu não preciso abrir mão de nada, financeiramente, não tenho nada para abrir mão. Lê do engano, né? Porque a gente só envolve com a riqueza financeira quando a gente fala desse tema, a gente não pensa nas demais coisas. Então, ninguém pode servir a dois senhores. Quem são esses dois senhores? Porque ou odiará um e amará o outro, ou se preencherá um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Quem é Deus? Eu acho que a gente não precisa adentrar o mérito de explicar quem é Deus, porque a pergunta de quem é Deus, cada um tem a sua resposta. E todas as respostas estão corretas. Não existe uma resposta certa ou errada para quem é Deus. É o que cada um sente. É o que cada um sente na sua maior virtude, na sua maior força e na sua maior fé. Ou na sua menor fé. Mas quem é Mamon? Mamon literalmente significa dinheiro em hebraico. Um termo para descrever, na maioria das vezes, riqueza material ou cobiça. Mamon pode representar também um pecado capital, a ganância ou a avareza, frequentemente associado à idolatria e ao materialismo. Esse conceito está no Wikipedia. Não tem a ver com religião, o conceito está no Wikipedia. Então, quando nós falamos de quem é Mamon, nós não nos referimos somente à questão da riqueza, mas nós nos referimos também à questão da avareza, da ganância, de tudo que envolve o mundo material. O que é o mundo material? É o que nós vivemos e aonde nós vivemos hoje, neste exato momento. É o acordar e sair para estudar, para trabalhar, sair para prover o sustento da nossa família, sair para prover o nosso luxo, a nossa avareza, mas também a nossa vontade de crescer, porque isso movimenta muito as pessoas. O mundo material é isso. E qual é o problema em servir a um Deus e servir ao que eu tenho de material? O problema são os excessos. Tudo que é em falta ou em excesso é ruim. Tudo na vida. Sabe aquelas pessoas que vivem, tentam viver o tempo inteiro, estou feliz, estou animado, estou animado. Uma hora ela cai. E quando cai é mais dolorido. Porque todos nós temos momentos alegres e temos momentos tristes. Todos nós. Então isso é um equilíbrio. Tudo que é em excesso ou em falta é ruim. Então dedicar-se demais ao que é material em excesso
fazer com que aquilo domine a nossa vida, é que vem o mamon. É que vem o prejuízo do que nós estamos fazendo. Calma lá. E aí eu trouxe algumas perguntas que os senhores e as senhoras vão se dar ao trabalho de refletir sobre elas. O que nos importa nessa encarnação? O que nos importa? Qual a preocupação atual que nós temos com a nossa encarnação? Encarnação é o que nós vivemos agora. Espíritos com o corpo físico. Isso é encarnação. Estou preocupado com o meu corpo ou estou preocupado com o meu espírito? Eu estou preocupado em vivenciar a matéria de uma maneira plena, gozando-a, ou eu estou preocupado em me capacitar para retornar à minha verdadeira casa de uma maneira mais plena? Por que trazer essas perguntas quando nós falamos que não se pode servir aos dois? Porque o princípio para a gente entender se eu estou servindo mais a um do que ao outro, é quando eu passo a entender o que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu estou encarnado? O que eu estou valorizando na minha vida encarnada? O que eu penso ao acordar todos os dias? Eu penso em cada vez construir mais patrimônio financeiro, ou eu penso em buscar uma melhoria do espírito e voltar à minha casa de origem, que é o mundo espiritual, com mais sabedoria e mais pleno? Tá bom, Carla, mas eu preciso sustentar minha família, eu preciso me sustentar. Ótimo, é óbvio, todo mundo precisa, todos nós precisamos, mas é o conceito do que pesa mais para você. Essa é a diferença. O que pesa mais é quando você busca na sua caminhada diária alguma evolução como espírito, ou se isso não faz parte da sua vida. Eu só faço o bem. Não faço bem. Eu não faço mal a ninguém. Eu não prejudico ninguém. Eu não cometo crime nenhum. Aí você se pergunta, você não comete crime porque pela lei dos homens é proibido cometer crimes? Ou porque pela lei dos homens, pela lei de Deus e pelo processo da evolução moral é contraditório cometer crimes? Tem diferença? Porque tem gente que só não comete crimes porque vai preso, mas que se deixasse, degolava pescocinho. Eu trabalho e eu busco um mundo material, financeiro, porque eu quero cada vez ter mais poder, porque o poder ele mexe com o nosso ego, né? Como é bom ter poder. Imagina só você chegar nos lugares e dizer, olha quem chegou. Respeita, hein? Respeita a autoridade chegando. E aí vem o pavão armado, coisa mais linda do poder. Eu mando em tudo, o que eu mandar aqui vão fazer, porque eu sou a fulana de tal. Ou porque eu quero poder para transformar uma sociedade, para realmente fazer o que tem que ser feito. Isso é perigoso? É perigoso. A gente precisa ter muita força para conseguir não se desvirtuar, né? Algumas pessoas conseguem, outras não conseguem. Então, o equilíbrio nisso é o porquê. Eu quero construir um patrimônio
para eu gerar muitos empregos, porque, gente, eu não conheço essa sensação, eu não gero empregos. O máximo que eu tenho é minha diarista. Eu não gero empregos. Mas deve ser muito gratificante alguém saber que através da ideia dele, através do negócio dele, ele poder gerar empregos e alimentar outras famílias e dar dignidade a outras pessoas. Isso deve ser uma sensação maravilhosa. Você já pensou? Você saber que por conta do seu negócio, do seu empenho, da sua dedicação, terem lá dezenas, centenas de famílias que estão se alimentando, que estão tendo dignidade. Isso deve ser maravilhoso quando você se importa com isso. Quando você se importa, né? Eu ouvi de uma pessoa no final do ano, aqui dentro, que me disse que em Goiânia o mercado de trabalho é muito difícil para os empresários, porque as pessoas, elas não querem trabalhar. Eu falei, mas como assim não querem trabalhar? E aí eu entendi, né, que para o empresário hoje a mão de obra em Goiânia está muito difícil, porque as pessoas começam a trabalhar e logo elas se desvencilham daquele emprego, logo elas vão embora, logo elas acham ruim e começam a cobrar seus direitos trabalhistas. Isso existe uma divisão muito forte nisso, porque se você for ouvir o empregado, ele vai dar 1 milhão de reclamação do empregador, né? E às vezes o empregador tem 1 milhão de reclamação sobre o empregado. Não existe aí um equilíbrio. E a tendência é cada vez piorar. Curitiba está exatamente nesse patamar, um pouco pior que Goiânia, que a mão de obra lá não sei se eu posso usar a palavra mais barata, digamos assim, ela está cada vez mais difícil, né? Porque a prefeitura tem muitos projetos, então lá você consegue trocar lixo reciclado por alimento, as cooperativas fazem um trabalho lindíssimo, né? De você, eles lá levam-se a sério o lixo reciclado, não é igual aqui que essa patifaria, né? Que fala que tem, vai lá ver, o pessoal mistura tudo, né? Pelo menos no nosso condomínio é assim, fala que tem separação e não tem. Lá isso é muito forte, você é multado, você é cobrado, por quê? Porque pessoas se alimentam do reciclado, eles trocam por alimento, né, nas cooperativas. Então, aí eu acho que muitas pessoas preferiram trabalhar com isso do que estar lá enfrentando um dia a dia, uma jornada de trabalho. Mas isso é uma outra conversa. O que eu quero dizer com isso? Que o dinheiro, a riqueza, ela pode beneficiar muita coisa. Então ela não é de todo ruim. Porque existem pessoas que pegam essa passagem, né, que a Laudelina leu, de que um rico não vai passar, é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que um rico, e leve só o pé da letra. Isso significa que qual é a prova mais difícil? A prova mais difícil é da riqueza ou é a da pobreza? É a da riqueza. É a da riqueza, porque a riqueza, ela mexe com o ego, o orgulho. Muitos que apontam o dedo, dizem, olha lá, esse rico não faz nada, eu quero ver se fosse, se faria. Será que faria diferente? Porque muitos de nós preenchemos as nossas dores e os nossos vazios através do materialismo, do bem material. Né? Às vezes estou triste, vou comprar vamos subindo, né, a escala. Eu estou triste, eu vou comprar um sapatinho, uma bolsinha, uma roupinha, um batonzinho. Aí vamos subindo. Vou trocar de carro. Aí vamos subindo, né? Trocou o carro, vou comprar um apartamento gigante, vou ter uma casa na montanha, na praia. Aí não estou muito feliz, vou ter um avião. Aí não está feliz com o avião, vai indo. É uma escala que vai subindo, que vai querendo preencher com o materialismo. Mas o problema é que esse materialismo, ele não preenche. Então Deus não concede a riqueza e tampouco não condena a riqueza. E nem tampouco o rico ou a pobreza e o pobre. O que se condena é o mau uso dos bens.
Eu sempre, quando eu falo desse tema, eu gosto de dar um exemplo de uma pessoa que eu não conheço, infelizmente, que eu acho que se eu conhecesse, eu nem seria qual a minha reação. Eu não sou fã de ninguém, eu não tenho ídolos, não sou fã, ai meu Deus, eu sou fã do Rossandro, é a única pessoa, mas já tive a oportunidade de tirar uma foto com ele, já passou. O resto eu não tenho, mas tem uma pessoa que eu admiro muito, que é o Alok, o DJ Alok, né? Alok é um cara extremamente rico, milionário, bilionário, sei lá o que, mas eu não sei se vocês têm conhecimento que além do Instituto Alok, ele é um dos mantenedores da Fraternidade Sem Fronteira, né? É uma das pessoas que aporta dinheiro para fazer sustentar a Fraternidade Sem Fronteira. Para quem não conhece, né, a Fraternidade Sem Fronteira, que foi idealizada pelo Wagner de Campo Grande, hoje está aí a mundo afora. O projeto era inicialmente na África, mas hoje tem vários projetos no Brasil para cuidar de crianças, de adultos em miserabilidade extrema. Carla, por que cuidar lá na África e não no Brasil? Porque são irmãos. São irmãos como os daqui. Então ele é um cara que soube entender, né? Ele é uma pessoa que soube entender. Aí você vem dizer para mim que uma pessoa que faz tudo o que aquele cara faz, divulga, só porque às vezes ele pode tocar uma música que eu particularmente não curto, e daí não é problema, eu gosto do que ele faz. Como pessoa do que ele não vai passar no buracão da rua. Ele vai passar tranquilo e calmo, a não ser que tenha alguma coisa muito escondida, né? Que não se divulga, mas hoje em dia com a internet, tudo que é ruim o povo divulga mesmo dos artistas. Até hoje eu não vi nada dele. Então, entende que ele conseguiu compreender a diferença? Que então não significa que a riqueza só trará mal. Agora, o que nós precisamos é decidir qual caminho nós vamos seguir. Quando diz que nós não podemos amar aos dois, nós precisamos fazer uma escolha importante. Se basearmos a felicidade na matéria, mesmo com tudo que a matéria nos dá, não seremos plenamente felizes. A matéria não nos preenche, porque ela é transitória. Veja bem, aqui é uma casa espírita em que nós trabalhamos a doutrina espírita com base na codificação de Allan Kardec, certo? É o que nós estudamos. Então, quem vem aqui basicamente acredita no mundo espiritual, certo? Basicamente acredita no mundo espiritual. E se acredita no mundo espiritual, vai acreditar que nós somos espíritos encarnados. E que em dado momento nós retornaremos ao plano espiritual. Retornaremos. Então, se nós vamos retornar, alguma coisa a gente quer levar de melhor. E o que nós levamos de melhor? É o que nós aprendemos aqui, é o que nós evoluímos aqui, é o que vai estar aqui, né? E o problema do que é material é que ele muda. Ele muda. Vocês já devem ter conhecido alguém que chegou no auge da sua vida, por exemplo, financeira, e que caiu, e que perdeu, ou que diminuiu, ou que ganhou mais e teve alguma tragédia, né? Hoje as séries estão aí para mostrar casos, né, horripilantes de filhos cometendo homicídios com os pais por conta de questões financeiras, de famílias se matando por questões financeiras. Vocês devem conhecer pessoas que já tiveram e perderam, que tiveram que várias vezes recomeçar. Pessoas que ostentam na internet que na vida real não é nada daquilo. Então o que eu quero dizer com isso? Que tudo isso é muito transitório. Um dia você pode ter, outro dia os negócios podem não ir tão bem e você perder. Um dia você pode estar aqui, ter comprado alguém para estar com você, porque isso acontece, e no outro dia seguinte aquilo perdeu o interesse para a pessoa e ela achar outra pessoa que compre ela melhor. Tudo é transitório, isso tudo é muito transitório. Então, basear a sua vida no mundo material, o risco é muitíssimo alto.
Primeiro, se perder pela luxúria, pelo orgulho, por achar que está acima do outro, por achar que cada vez você precisa ganhar mais somente para você e não para contribuir com uma sociedade. O risco é alto. Quem quiser correr, corra, não tem problema, mas o risco é alto. Do que você tentar buscar um crescimento espiritual, por exemplo. Cara, eu consigo associar as duas coisas? Consegue. Mas tem que ser muito forte para isso. Tem que ter muita base, muita sustentação para conseguir fazer isso. Porque, infelizmente, a nossa vaidade, o nosso orgulho, ele ainda pesa muito. Então, fazer aquelas perguntas iniciais e aqui, o que move a nossa encarnação? Buscar coisas para o corpo ou para o nosso espírito? Né? O que você tem feito pelo espírito? Nós sabemos que diariamente, a grande maioria aqui, né? E quem já está aposentado já fez demais isso, por isso que já está aposentado, e as crianças ainda irão fazer. Todos os dias nós acordamos em busca do trabalho, em busca do dinheiro, porque a gente precisa, a gente ainda não é espírito de luz para viver só de sopinha fluidificada, né? Precisamos tomar um café, comer. Então isso todo mundo aqui já sabe, o que você faz todo dia. De acordar, ir para a labuta, trabalhar, brigar no trabalho às vezes, guerrear, melhorar sua vida profissional ou não, ou culpar o outro que a sua vida não está boa, profissional, ou porque o outro realmente é infeliz, isso a gente já sabe. Todo mundo faz isso. Só não faz ou porque se aposentou, ou se estiver desempregado, ou seja, criança, ou porque está de boa e alguém te sustentando. O resto faz, certo? E o que a gente tem feito para a vida espiritual? O que cada um ao acordar tem feito? O que cada um ao acordar tem feito? Um dia eu comentei com uma pessoa aqui no tratamento da quinta, eu falei, você reza, ora, faz prece, seja lá o nome que quiser dar, todos os dias? Não dá tempo. Ok. Não dá tempo, não dá. Por que não dá tempo? Não, porque eu já pulo da cama, acordo e tenho já que sair, tem umas coisas para fazer. Ok. Tá. Então, você já acordou, saiu e não dá 2 minutos, não dá para conversar com Deus. E aí vai lá fora, encontra o problema, a porrada e diz, puxa Deus, você não me protege, não cuida de mim. Meu irmão, tu não lembrou nem da existência dele para dizer, obrigado porque eu dormi, né? Que atualmente as pessoas andam tendo tanta dificuldade para dormir, que até quem dorme tem que agradecer porque dormiu. Eu agradeço todos os dias de manhã, eu falo, muito obrigada, espiritualidade amiga, a Jesus, por eu ter dormido bem essa noite, porque nem sempre foi assim, né? Eu tentava dormir, a galera me pegava e a porrada comia, e aí eu voltava para o corpo, porque eu tinha medo de dormir, porque se eu dormisse o espírito saía e eu apanhava, voltava. Hoje não, né? Hoje eu saio mais para trabalhar, graças a Deus, que esse é meu pedido. Que esse negócio de espírito o espírito não dorme, ficar lá indo para baladinha de madrugada e no outro dia acorda pior, né? Então vamos pedir para trabalhar, ser útil para alguém. Ser útil para alguém, ser útil para a espiritualidade, se coloquem à disposição. Então, não ter tempo para fazer uma oração, isso é desculpa de gente covarde. Desculpem dizer isso, mas é covardia. Quem disser que não tem tempo para falar com Deus, é covarde, tem medo de se expor para a espiritualidade. Sabe, tem um detalhe, eles nos conhecem, né? Eles nos conhecem. Ou pior, achar que não precisa da espiritualidade. É pior ainda. Todos nós
estamos o tempo inteiro acompanhados pelos Espíritos. Não é isso que a doutrina diz? Gente, pelo amor de Deus, estamos numa casa espírita e o bom é que a gente pode falar isso abertamente. Nós estamos o tempo inteiro, 24 horas do dia, acompanhados da espiritualidade. Agora, quem é o Espírito que está com você? É o que você vibra, né? Essa é a diferença. E aí, se não der nem uma rezadinha, vai ficar difícil. Então, o que a gente tem feito para acrescentar? Estamos na encarnação necessária para a nossa evolução. Carla, tá difícil. Meu Deus do céu, eu tento ser uma pessoa boa, eu tento crescer, eu tento evoluir, mas os coleguinhas não deixam, né? Eu sou a campeã de usar essa frase. Gente, eu tento até ser boa, mas tem umas pessoas que não contribuem para minha vontade. Gente, é sério. Tem pessoas que realmente não contribuem para a nossa vontade. A gente até tenta ser legal, mas parece que as pessoas não querem que tu seja legal, né? Aí eu adoro dizer essa frase. Só que ela é uma frase errada. Porque quem tem que contribuir sou eu. Lembra? O outro só faz com você o que você permite. Então, se a coleguinha não quer contribuir com a tua evolução, o problema é de quem? Dela. É dela, não é teu. Coleguinha do trabalho só está te dando rasteira. O problema é dele. Te blinda. Te blinda. Blinda esse corpo, blinda esse espírito. Blinda. Como é que eu faço isso, cara? Oração. A prece. Os reikianos aí, faz os chocorei da vida. Entendeu? Se blindem. A oração é uma ótima. Vá para a guerra. Quando eu era funcionária pública, eu lembro todos os dias eu saía de casa como se eu fosse para um campo de batalha. O que é isso, né? Serviço público é isso. Principalmente quando você lidar com gente, né? Que acho que é todo mundo, né? Que a gente não carimba mais processo para ficar lá escondidinho só carimbando. Eu ia para a guerra. No começo eu ia armada. Meu Deus, eu saía de casa armada. Assim, parecia uma delegada que eu não era, mas eu saía. Porque eu falava, olhou lá, começou a vir, eu já metralho. Olha, meu Deus, pra quê? Depois de tanto apanhar nos processos, eu já ia armada, mas pra quê? Pra me blindar e dizer, não vai me atingir. Não vai. Quase morri nas últimas passagens. Travei coluna, fiquei de cadeira de roda, um nível de estresse muito alto, né? Travei, fiquei lá, cadeira de roda, gritando de dor e tal. Não me blindei direito, deixei vir, mas foi a lição. Foi a lição. Porque se a gente não aprender com a dor, vai aprender com mais nada não, meu irmão. Ó, vou falar só pra vocês. Se com a dor vocês não estão aprendendo, eu não sei mais o que precisa. Então, como é que a gente se blinda para não ir para o caminho do amor e seguir o caminho de Deus? É buscar esse equilíbrio, buscar essa proteção, buscar esse ensinamento do que realmente importa. E o que importa é que nós vamos voltar para o mundo espiritual de onde nós viemos. Quem é que nós vamos encontrar lá? Como nós seremos recebidos por quem nós deixamos lá? Eu posso dizer, eu tenho uma desconfiança que vai ser muito mais difícil encarar do que nós estamos encarando aqui. Sabe por quê? Porque lá tem a cartinha, o contrato, né? Contrato. Então, minha querida, você vai reencarnar para aprender isso. Você vai ter essa vida, porque é o que você precisa para evoluir. E aí você vai chegar lá e vai fazer o quê? Vou fazer assim, bonitinho, bonitinho. Aí chega aqui, tô de férias, tenho livre-arbítrio, vou curtir. Porque alguém inventou o livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio. Então eu faço o que eu quiser. Aí quando voltar, tá lá, ó.
contratinho só esperando. Confiamos em Deus. Será que a gente confia em Deus? Qual bem nós temos feito? Porque só fazer o mal não basta, precisa fazer o bem. Como eu exercito a caridade? E aí, para finalizar, eu quero deixar uma reflexão. Algumas. A primeira dela é as perguntas do início, né? O que eu vim fazer? Muita gente não sabe a resposta. E vai desencarnar sem ter, porque está buscando o lugar errado. Tá igual a história, né? De Jesus mandou lá o barquinho para te salvar e tu está esperando o navio. Só vou embora se for de navio, vai morrer afogado, porque eu mandei o barquinho e tu não quis, né? Adoro falar sobre isso. Então, o que você está fazendo aqui? Está aqui para julgar o outro, para condenar o outro, para cuidar da vida do outro ou para cuidar da tua vida? Né? Para se apegar só no que é material ou vai se apegar também no que é espiritual, na evolução? E o que eu tenho feito de bom para o outro? Porque servir a Deus é primeiro confiar nele. Não tem como a gente dizer que eu sirvo a Deus, eu creio em Deus, mas eu não confio nele. Como assim? Na primeira dificuldade, coloca em risco a tua confiança no Cristo, no Pai, em Deus. Como é essa confiança? Então, até que ponto eu confio que existe algo maior do que o que eu estou fazendo aqui? Até que ponto eu acredito? Eu acredito em Deus, mas nossa, eu estou super abandonada, eu estou só, eu estou sofrendo, todo mundo me derruba. Que credibilidade é essa que você dá a Deus? Peça ajuda. Peça. A gente está pedindo proteção, a gente está pedindo auxílio e a gente está fazendo a nossa parte também. É isso. Então, refletir: qual é o bem que eu tenho feito? Qual é a caridade, a compaixão que eu tenho tido para com os irmãos encarnados e os desencarnados e para com o mundo? A que Deus eu quero servir? Aquele que vai me fazer retornar ao mundo espiritual um pouquinho mais evoluído no sentido do amor, da clareza, ou eu tenho servido ao que vai ficar aqui? Porque todo mundo aqui vai morrer, não sei se vocês sabem, morrer o corpo, né? Todo mundo vai morrer esse corpinho um dia. Mas a qual Deus você tem servido mais? O que tem buscado? É isso, é pensar nisso todos os dias. A quem eu quero servir mais? E assim vocês vão decidir se vocês vão servir a Deus ou a Mamon. Não tem nada de errado em buscar riquezas materiais. O que tem de errado é só fazer isso norte de vida, como se fosse a total prioridade de vida e esquecer o outro lado. Busquem sempre o equilíbrio, porque o tempo tem passado muito rápido. As crianças, os nossos filhos, desse tamanhozinho, daqui a pouco, né? Não querem mais saber de nós, vão estar seguindo seus caminhos, suas vidas, suas jornadas, e a gente vai dizer: puxa, não aproveitei nada. O tempo passou. O tempo da escola, o tempo das universidades, o tempo dos coleguinhas e o tempo que não pagava esse boleto, né? A gente não aproveitou muito. É isso. É só pensar em servir ao material ou a Deus. E equilibrar. O equilíbrio é a melhor saída para todos os nossos problemas, é o equilíbrio. E o amor, pronto, o amor. Ele é o melhor remédio. Fiquem com Deus, gratidão a todos